Aleluia. Mais uma vez, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Repita comigo: Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele é justo. Aleluia. Pegar a bola aqui, o pastor me pegou de surpresa novamente. Deus abençoe a sua vida, pastor, em nome de Jesus. Mas ele me pegou meio de surpresa e eu fui e falei: eu vou trazer a mensagem do Senhor nessa noite. E fiquei preocupado. Falei: Senhor, se eu posso colocar as palavras certas na minha boca. Amém? Abra vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7 e versículo 14. Pedi para você colocar no telão. Amém? No dia da prosperidade, gozo nele, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Podemos tomar os vossos assentos. Deixa eu só me organizar aqui. A gente vai chegando à idade de 18 a mais tempo, né? Como o pastor gosta de falar, 18 a mais tempo, né? Jovem a mais tempo. Jovem a mais tempo. Nós que já somos jovens há mais tempo, a gente tem que usar esses acessórios assim, sabe? Mas em tudo dai graças. Leia muito. Aqui. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Vou ver nessa versão aqui também. No dia da prosperidade, gozo bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em posição daquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus preparou um dia bom e também um dia mau, né? E nós temos algumas passagens na palavra do Senhor que nos lembra, né, que haverá um dia mau, haverá um dia da adversidade, né? Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, da minha família. Vendo um casal, jovem casal aqui, eu lembro quando era jovem, quando era mais jovem, né? E nós já estávamos na presença do Senhor. E durante vários anos nós moramos no fundo de uma igreja, né? Tinha o nome desse ministério, mas moramos. Foram dias abençoados, dias bons e dias maus, né? Não é porque nós estamos na presença do Senhor, não é porque nós estamos caminhando com Jesus, que nós vamos ter apenas dias bons. Eu, quando ainda não tinha essa consciência, eu via algumas pessoas cristãs, crentes, falar de Jesus, falar de Jesus, falar que Deus cuida, Deus protege, Deus, né, garante a vitória. É verdade, é verdade, é verdade. Deus faz tudo isso. Mas
Deus também tem aquele momento que Ele deixa que as coisas aconteçam. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas é algo que vai nos preparar para ir para o próximo nível. É aquilo que vai nos preparar para que nós enfrentemos outras situações. Deus falou para o próprio Tiago, né? Tem visto meu servo Jó? Coloca aí, Marcela, Jó 2 e 3. Tem visto meu servo Jó? Né? E ele testemunhou, o próprio Deus testificou daquilo que Jó era perante ele. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém-se a sua sinceridade, havendo-lhe tu incitado contra ele para consumir sua causa. Deus testificando de Jó. E nós conhecemos a história de Jó, sabemos que depois de tudo isso, Jó é uma pessoa próspera, abençoadíssima. E temente a Deus, se desviava do mal. Eu, como cristão, há alguns anos, há vários anos, eu acho que Deus não iria ter um testemunho desse a meu respeito. Eu amo a Deus, eu amo Jesus, sou servo do Senhor, estou na casa dele, mas muitas vezes a gente se inclina a fazer algo que desagrada a Deus. E o próprio Deus falou assim: não, ele se desvia do mal. Ele se desvia da maneira do mal. Muitas vezes a gente acaba sendo tentado e acaba cedendo a algumas tentações, tipo coisas simples, coisas que eu vou exemplificar aqui a minha esposa. Ela, por exemplo, ela não pode com doce, né? Ela tem a diabetes que ela não poderia nem passar perto de doce, acredito eu. Mas muitas vezes a gente vai e negligencia, acaba cedendo a esse tipo de coisa. São coisas simples, né? Não é algo tão grandioso assim, mas são coisas que fazem com que a gente tropece, vacile. E por isso que eu falo que talvez Deus não tivesse um testemunho desse a meu respeito. Eu não conheço a vida de cada um dos irmãos. Mas, se ele olhar para aquele que veio a esse mundo e morreu no meu lugar, morreu em favor dos meus pecados, olhar para Jesus, ele pode sim dar esse testemunho e falar assim: está vendo meu servo Renato Ofé? Porque eu mandei Jesus à terra. E Jesus tomou para si todos, não foi alguns, foi todos os nossos pecados. Foi por isso que, porque Jesus fez aquilo, eu falo que ele é um jovem reto e se desvia do mal, olhando para Jesus, não olhando para mim diariamente. E sabemos que testificando de Jó, e depois disso tudo que sobreveio sobre a vida de Jó, nós conhecemos a história de Jó, que ele perdeu os seus filhos, tinham 10 filhos, todos os 10 filhos morreram numa pancada só, num dia só. E é aquele que o próprio Deus está falando assim:
é meu servo. Se desvia do mal. Muitas vezes nós, como cristãos, achamos que estamos isentos a várias coisas. E nós não estamos. Nós estamos sujeitos. Mas, mesmo ainda nós estando no mundo, mesmo estando num estado deplorável, né? Mesmo assim, Ele nos amou e mandou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Isso é um amor. É um amor ágape. Não é um amor ético, não é um amor que eu tenho pela minha esposa, não é um amor que eu tenho pela minha filha, mas é um amor que sobrepõe tudo, não tem, é incondicional, ele não tem condição. Tipo assim, eu amo a minha esposa, mas eu amo a minha cunhada, mas não, ele não tem esse mais, ele é incondicional. Esse é o amor de Deus para toda criatura, todos aqueles que se achegarem a Jesus. Precisa se achegar a Jesus para quê? Para ter a salvação. Mas Deus mandou Jesus a este mundo para morrer em favor de todos. Ele não olhou assim, aquele lá vai aceitar Jesus e vai ser salvo. Não, ele olhou a população como um todo. E é isso que, essa palavra aqui, que eu quero compartilhar com a igreja, é que haverá um dia, irmão. Haverá um dia que você fala assim, pô Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu sou teu servo, eu te adoro, eu vou à igreja, eu dizimo, eu oferto, eu estou na tua obra. E ainda me acontece isso. Haverá um dia, irmão. Haverá um dia que a gente não está muito bem. De repente você saiu cedo, queria vir para a igreja. De repente você sai de casa, fura o carro, fura o carro, fura o pneu do carro, aí você vai trocar o pneu do carro, aí além de você ter que trocar o pneu do carro, ainda cai uma chuva, mas não é uma chuvinha daquela não, um temporal daquele, aí você vai falando, meu Deus do céu, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu estava indo para a tua casa, eu estava indo para adorar o Senhor, mas nós temos que adorar também na adversidade, na hora que as coisas não estão ao nosso favor. Porque fazendo isso, nós iremos atrair coisas boas, atrair a atenção de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós seremos livres, né? De muitas adversidades, e não lembramos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha ardente. O rei Nabucodonosor lançou eles na fornalha, e lá dentro da fornalha eles foram livres, né? Foram libertos da situação, uma situação de morte, que para todos naquele momento achavam que eles iam perecer, mas Jesus estava ali com eles e livrou eles na fornalha, não tirou eles da fornalha. Deus podia tê-los feito com que não fosse para a fornalha? Sim ou não? Sim, mas para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse exaltado, fosse glorificado, eles foram
libertos lá dentro da fornalha. E não foi uma fornalha qualquer, ela foi aquecida 7 vezes mais. Sabe o que é isso? Uma fornalha numa temperatura normal, ela já ia consumir, porque já era de praxe as pessoas serem lançadas lá para uma execução. E era executado. Só que da vez desses servos do Senhor, essa fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais. Então, eles foram libertos, foram livres da morte lá dentro da fornalha. Não podemos achar que por nós sermos crentes, por nós estarmos na presença de Deus, nós não passaremos por adversidade. Nós passaremos por adversidade. Eu gosto daqueles vídeos, né? Do Rio, assim, você pega aquele dedinho, vai só correndo para cima assim. E veio um meme lá. Rapaz, eu chorei da risada. Bom, eu achei engraçado. Falando que a mulher, ela é criação de Deus mesmo. Né? Porque quando nós somos criados por Deus, nós temos semelhanças. Né? Nós fomos criados animais semelhanças de Deus. Amém? Amém? E nesse meme ele foi falar assim, rapaz, a mulher realmente, olha, olhando para Deus, fala que a mulher é realmente semelhança de Deus, é igual a Deus, porque Deus nunca está errado, né? Deus nunca está errado. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Falei, rapaz, interessante esse negócio. E o rapaz, aquele primeiro continuou rolando, aí falou, fez uma outra comparação. Foi Deus falando para Moisés. Né? Moisés chegou um tempo lá que faltou água. Né? Estava lá na cidade de Meribá, faltou água. Aí Deus falou assim: toca na rocha. Né? Fala com a rocha. Não é tocar na rocha. Fala com a rocha. Anteriormente era para tocar na rocha. Mas nesse exato momento era para que tocasse, para que falasse com a rocha, para que a rocha desse água. E Moisés pegou e bateu na rocha. Bateu uma, bateu duas. Saiu igual e falou, tá tudo bem. Né? Tudo certo. E aconteceu que o tempo foi passando, 40 anos no deserto, Moisés. Se passou 40 anos e Deus vai e conversa com Moisés. Ele falou, olha Moisés, está vendo? Ali está a terra prometida, só que você não vai entrar lá. Ele falou, por que, Senhor? Eu falou assim, lembra que eu falei que era para você falar com a rocha, você ferir a rocha? Aí ele falou dele. Aí o narrador falou assim, rapaz, quem que você conhece que depois de vários anos chega e fala assim, lembra de Meribá? A mulher, ela não esquece, passa um tempo que as coisas parecem estar tudo caminhando normalmente e chega lá na frente, semelhante a Deus, né? Lembra de Meribá? Então, algo que você fez lá no passado, às vezes é uma coisa boa para você, né? Uma coisa insignificante. Aí a mulher vai, lembra de Meribá, e lembra aquela situação. E são coisas que
as semelhanças que tem, né, de Deus. Eu achei interessante, queria trazer. Agora falando, gostaria de pedir para a Marcela colocar Efésios 5 e capítulo 5, versículo 15 até o 20, Marcelo. Isso, esse vídeo nos traz, é uma forma de estar evangelizando, de uma forma alegre, uma forma leve, mas como que Deus trata os seus filhos. Às vezes, quando nós achamos que está tudo bem, às vezes não está tudo tão bem assim, porque uma desobediência, né? Uma desobediência, ela vai trazer uma causa lá na frente. Amém? Efésios 5,15. Portanto, vede prudente como andais, não como necios, mas como sábios. Próximo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Próximo. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo que Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, falando que haverá dias maus, mas tem também uma passagem, também em Efésios, que fala como nós devemos nos preparar para esse dia mau. Coloca Efésios 6 e capítulo de número 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Nós temos que resistir. Haverá um momento que nós estaremos passando por uma luta, por uma adversidade, muitas vezes, assim como a evangelista Sônia falou, que o inimigo ele vem para tentar tentar nos tirar da presença de Deus, mas enquanto a gente até acha que é o inimigo, e é Deus. Muitas vezes a gente fala que é o adversário das nossas almas que está nos tentando, e muitas vezes é Deus permitindo algumas situações para que a gente possa atingir o próximo nível, atingir Hoje eu escutei algo da boca da minha esposa que eu achei fantástico. Gostei. Ela foi falar assim que eu estava atingindo a estatura de varão valoroso. Eu falei, rapaz, olha só. Falei, para você, para Deus. Para Deus, rapaz, ainda. Olha, tem uma caminhada ainda, mas glória a Deus. E é maravilhoso você estar caminhando com a sua família, né? Eu, por um lado, fico triste porque, tipo assim, parece que nós estamos numa batalha, e nessa batalha, eu estou falando da minha família. Nessa batalha é como se eu tivesse perdido alguns soldados, mas não perdi não, porque assim, nós temos outros filhos maiores que a Marcela e que não estão
nessa caminhada com a gente. Mas Deus, ele sempre minha rainha do tacho, já acompanho no louvor, né? Tem um filho que é baterista, um ótimo baterista. Tem um filho que toca um contrabaixo também muito bem, né? Mas aconteceram situações na nossa caminhada que fizeram com que eles parassem. Só que, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Nós estamos aqui, a gente está orando, nós vamos orar, vamos interceder para que eles retornem a essa casa, a casa do Senhor, que não seja que eles decidam congregar em uma outra igreja. Eu gostaria muito que eles viessem para cá, mas se não for aqui, que eles sirvam o Senhor em uma outra denominação. Para mim, eu poderei falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Né? Minha família é uma família abençoada, uma família que nós estamos nessa caminhada com Cristo há vários anos. Como eu já falei, tivemos dias bons, tivemos dias maus, mas em tudo nós temos dado graça ao Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Desculpa. Mas por isso que nós amamos estar na casa do Senhor, servindo Ele. Nós amamos esse ministério. Essa semana também eu vi algo que a princípio eu fiquei meio pensativo, eu falei, será que é isso mesmo? Sabe quando você não gosta de algo, de alguém, assim, você não tem uma empatia com a pessoa, quando você olha para aquela pessoa, sabe, daquele filme? Então, eu vi alguém que eu gosto, uma pessoa que eu não gosto. Sabe? Ela assim, tirando foto e tal. Falei, rapaz, Senhor, agora. Que as ideias não batem, é como se fosse luz e treva. Então, e eu fiquei me questionando. É Espírito Santo, bendito Espírito Santo, né? Ainda bem que Jesus foi e falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Bendito Espírito Santo, evangelizações. Eu lembrei de uma passagem que fala que é fácil nós estarmos com quem a gente gosta, orar por quem a gente gosta, interceder por quem a gente gosta. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para nós orarmos para nossos inimigos lá dentro. Oh, Senhor! Oh! Como é difícil orar para aquele que é inimigo nosso. Oh, Senhor! E é isso, é para isso que nós estamos aqui. Orar para os nossos inimigos, interceder, fazer a diferença. Sempre estará fácil. Sempre estará fácil. Há tempos atrás eu ouvi falar que a porta era estreita. E algumas pessoas têm tentado alargar essa porta. E não é assim. Essa porta, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amados, eu vou parar por aqui. Vou pedir para que a igreja se coloque em pé. Como eu falei, eu fui pego meio surpreso pelo pastor, mas
Eu louvo a Deus, porque isso nos traz crescimento, né? Amadurecimento, talvez não também. E nós temos que estar sempre preparados para orar pelos nossos inimigos. Não é fácil. E haverá um dia mau, haverá um dia que nós estaremos passando pelo vale e pedindo muitas vezes uma resposta de Deus. E quando Deus simplesmente ficar em silêncio, nós temos que respeitar, porque a vontade de Deus para as nossas vidas ela é a melhor. Amém? Oramos ao Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Senhor me amar. Obrigado pelo Senhor amar essa igreja. Obrigado pelo pastor, anjo dessa igreja, sua esposa. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui nessa casa de adoração, adorando o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Se for olhar, Senhor, para a minha pequenez, se for olhar, Senhor, para a comparação minha e de Jó, Senhor, eu posso dizer que o Senhor não teria o mesmo testemunho, Senhor, ao qual o Senhor teve da vida de Jó, Deus. Mas, pelo Seu infinito amor, que enviou Jesus Cristo a esse mundo, Senhor, para morrer em favor de todos, pelos nossos pecados, Senhor. Por isso, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço, reconheço, Senhor, que eu sou pequeno, sou falho, sou um pecador, Senhor, mas a Tua infinita misericórdia, a Tua palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Oh Deus, eu oro, Senhor, em favor de todos os irmãos dessa casa de adoração, dessa igreja, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, Pai. Incomoda, Senhor, através do Seu Espírito Santo. Oh Senhor, alcança-os, Senhor, lá nos seus lares, onde quer que eles estejam, Pai. Oh Espírito Santo, vai incomodando para que eles venham nessa casa de adoração, Senhor, para juntamente conosco dar louvor, glória e majestade a Ti, Jesus. Oh Senhor, oramos também, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem, Pai. Oramos também pelos nossos inimigos, Senhor. Alcança eles, Senhor, muda o coração deles, Pai. Faça com que eles tenham um coração de carne, Senhor, um coração alcançável, Pai. Oh Senhor, alcança eles, Pai, que haja conversão, da mesma forma que aconteceu com Saulo, Pai, que a partir do momento que ele foi avançado, passou a ser Paulo, Senhor. Oh Deus, que haja, Senhor, conversão, Pai, que haja mudança de entendimento, uma metanoia, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. É assim que eu oro e já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. O microfone, para quem é de vida aqui, fica